Ele era um homem acima de qualquer suspeita, inteligente, aguda percepção e até boa aparência. Além disso, possuía refinada cultura e grande capacidade administrativa. Esse brilhantismo todo fazia dele um homem respeitado e de grande influência. Estou falando de Judas Iscariotes. Sim, muitos se esquecem que Judas foi um homem dotado dessas qualidades. Ele não era um marginal, criminoso ou pária da sociedade. Ele possuía uma ficha limpa e estava até acima da média. Mas então, qual era o problema desse homem? Traiu o mestre? Mas o apóstolo Pedro também não fez o mesmo. E quantas vezes eu não tenho feito o mesmo, seja no trabalho, na escola, perante os colegas? Judas sentiu um tremendo remorso e até reconheceu o seu erro ao dizer: pequei traindo sangue inocente. Qual era o problema de Judas então? Você sabia que Judas nunca teve a intenção de matar a Jesus, mesmo o entregando a seus acusadores? Onde estava o problema em Judas? A partir de agora você vai saber mais sobre a vida desse intrigante homem. Judas uniu-se aos discípulos quando as multidões seguiam a Cristo. Os ensinos de Jesus lhes tocavam o coração. Judas via os doentes, os aleijados, os cegos aglomerarem-se em torno de Jesus, sendo todos curados. Havia também testemunhado a expulsão de demônios e até a ressurreição de mortos. Judas amava o grande mestre e anelava estar com ele. Teve desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Judas acreditava que Jesus fosse o Messias, e ao unir-se aos discípulos esperava também assegurar para si alta posição no novo reino. Foi então quando solicitou um lugar nesse círculo mais íntimo de discípulos. Os discípulos, por sua vez, estavam ansiosos para que Judas fosse contado entre eles. Tinha oponente aparência e habilidade executiva. Então os discípulos o recomendaram a Jesus como uma pessoa que lhe seria de grande utilidade para a obra. Surpreenderam-se, porém, de que Jesus o recebesse tão friamente. Houvesse Jesus rejeitado a Judas, e os discípulos em seu íntimo teriam posto em dúvida a sabedoria do Mestre. Jesus não repeliu a Judas, deu a ele lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, dotou-o de poder para curar os doentes e expulsar demônios também. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo, não renunciou às suas ambições terrenas e nem o seu amor ao dinheiro. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no divino molde. Achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões e cultivou a disposição de criticar e acusar. Embora Judas fosse altamente considerado pelos discípulos e exercia sobre eles grande influência, tinha em elevada estima as próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si, no discernimento e na capacidade. Judas estava cego para a fraqueza do seu caráter e Cristo o colocou onde pudesse ter o privilégio de ver e corrigir isso. Como tesoureiro dos discípulos, era chamado a providenciar quanto às pequeninas necessidades do grupo e a suprir as faltas dos pobres. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, alimentava um mau espírito de avareza até que se lhe tornara o motivo dominante na vida. Ao passo que ouvia diariamente as lições de Cristo e lhe testemunhava a vida isenta de egoísmo, Judas condescendia com sua disposição cobiçosa. As pequenas quantias que lhe chegavam às mãos eram uma tremenda tentação. Muitas vezes, ao prestar pequenos serviços a Cristo ou dedicar tempo a fins religiosos, remunerava-se à custa desses parcos recursos. Esses pretextos serviam a seus olhos como escusa para a ação que praticava perante Deus, porém, era ladrão. Judas estava continuamente fomentando a ideia de que Jesus havia de governar como rei em Jerusalém. Há tantas vezes repetidas declarações de Cristo de que seu reino não era deste mundo, irritava Judas. Judas foi o primeiro a aproveitar-se do entusiasmo despertado pelo milagre dos pães. Foi ele que arquitetou o plano de apoderar-se de Cristo à força e fazê-lo rei. Altas eram suas esperanças, amarga sua decepção. O discurso de Cristo na sinagoga a respeito do pão da vida, São João 6,53, foi a crise na vida de Judas.
viu que Cristo oferecia bens espirituais em vez de terrenos, decidiu não se unir a Cristo tão intimamente que não pudesse se retirar. Vigiaria. E assim fez. Daquele tempo em diante, exprimia dúvidas que confundiam os discípulos, introduzia controvérsias e extraviava os sentimentos, empregando os argumentos apresentados pelos escribas e fariseus contra as reivindicações de Cristo. Apresentava textos das Escrituras fora do seu contexto para confundir e trazer desânimo aos discípulos. Todavia, tudo isso era feito por Judas de maneira a parecer que era consciencioso. E ao passo que os discípulos estavam em busca de provas que confirmassem as palavras do grande mestre, Judas quase imperceptivelmente os queria levar para outro rumo. Assim, de modo muito religioso e aparentemente sábio, estava apresentando as coisas sob aspecto diverso daquele em que Cristo as expusera, e emprestando às suas palavras um sentido que ele não lhes dera. Suas sugestões estavam sempre despertando desejos ambiciosos de vantagens temporais, desviando assim os discípulos dos importantes assuntos que deveriam ter considerado. A dissensão quanto o qual deles seria o maior no reino era geralmente despertado por Judas. Quando Jesus apresentou ao jovem rico as condições do discipulado, Judas não gostou. Pensou que se cometera um erro. Se homens como esse rico príncipe se unissem aos crentes, ajudaria a manter a causa de Cristo. Nessas coisas se julgava mais sábio do que Jesus. Em tudo quanto Cristo dizia aos discípulos, havia qualquer coisa com a qual, no coração de Judas, ele não concordava. Sob sua influência, era semeado o fermento da deslealdade. Os discípulos não percebiam em tudo isso o verdadeiro agente, mas Jesus via que Satanás estava comunicando a Judas os seus atributos e abrindo assim um conduto mediante o qual viria a influenciar os outros discípulos. Isso declarara Cristo 1 ano antes atrás. Não os escolhi a vós os 12, disse ele, e um de vós é um diabo. Todavia, Judas não fazia oposição aberta, nem parecia duvidar das lições do Salvador. Não murmurou exteriormente até o tempo da festa na casa de Simão. Quando Maria ungiu os pés do Salvador, Judas manifestou sua disposição cobiçosa. Ante a reprovação de Jesus, ficou extremamente irritado. Orgulho ferido e desejo de vingança derrubaram as barreiras e dominou a ganância com que por tanto tempo condescendera. Mas Judas ainda não estava de todo endurecido. Mesmo depois de se ter 2 vezes se comprometido a trair o seu Salvador, ainda havia oportunidade de arrependimento. Pouco antes da Páscoa, Judas havia renovado o seu trato com os sacerdotes para entregar Jesus. Tudo foi combinado. Desde a festa de Simão, Judas teve a oportunidade de refletir no ato que concordou em praticar. Porém, seu propósito ficou imutável. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, vendeu a Jesus para a morte. À ceia pascual, Jesus provou sua divindade ao revelar os desígnios do traidor. Incluiu ternamente Judas no serviço prestado aos discípulos. Mas o derradeiro apelo de amor foi desatendido. Então o caso de Judas ficou decidido. E os pés que Jesus lavou saíram para ir fazer a obra do traidor. Judas raciocinava que se Jesus devia ser crucificado, então o acontecimento teria de dar. Seu próprio ato em trair o Salvador não mudaria o resultado. Se Jesus não devia morrer, isso apenas o forçaria a se livrar a si mesmo. Fosse como fosse, Judas lucraria alguma coisa por sua traição. Julgava haver feito um inteligente negócio em trair seu mestre. Judas não acreditava, entretanto, que Cristo se deixasse prender. Traindo, intentava dar-lhe uma lição. Pretendia desempenhar um papel que, daí em diante, tornaria o Salvador cuidadoso quanto a tratá-lo com o devido respeito. Mas Judas não sabia que estava entregando a Cristo para a morte. Quantas vezes, ao ensinar o Salvador por parábolas, não ficaram os escribas e fariseus arrebatados com suas vivas ilustrações? Quantas vezes proferiram a sentença contra si mesmos? Frequentemente, ao penetrar-lhes a verdade no coração, se encheram de cólera e pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas uma vez ou outra,
Jesus escapara, já que se esquivara de tantas armadilhas, pensava Judas, não havia por certo de permitir agora ser aprisionado. Judas decidiu pôr a questão à prova. Se Jesus era na verdade o Messias, o povo por quem ele tanto fizera, reunir-se-lhe-iam em torno e o proclamariam o rei. Isso viria a fixar a muitos na incerteza. Judas teria a honra de haver colocado o rei no trono de Davi. E esse ato lhe asseguraria a primeira posição depois de Cristo no novo reino. O falso discípulo representou seu papel em trair a Jesus. No horto, quando disse aos guias da turba, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Acreditava plenamente que Cristo escaparia das mãos deles. Então, se o censurassem, poderia dizer, não vos disse que prendesseis? Judas viu os aprisionadores de Cristo agindo sob suas palavras, ligarem-no firmemente. Viu com espanto que o Salvador suportava que o levassem. Seguiu ansiosamente do horto ao julgamento perante os príncipes judaicos. A cada movimento esperava que ele surpreendesse os inimigos, apresentando-se diante deles como o Filho de Deus e reduzindo a nada todos os seus tramas e poder. Mas à medida que passava hora após hora e Jesus se submetia a todos os maus tratos sobre ele acumulados, apoderou-se do traidor o terrível temor de que tivesse vendido seu mestre para a morte. Ao aproximar-se o julgamento do fim, não mais podia Judas suportar a tortura de sua consciência culpada. De súbito, soou pela sala uma voz rouca que produziu em todos os corações uma reação de terror. Ele é inocente! Poupa-o, ó Caifás! Viu-se então a alta figura de Judas. Comprimindo-se por entre a sobressaltada multidão, tinha o rosto pálido e decomposto, e borbulhavam-lhe na fronte grandes gotas de suor. Precipitando-se para o trono do juiz, atirou perante o sumo sacerdote as moedas de prata, preço de sua traição ao seu senhor. Agarrando ansiosamente as vestes de Caifás, implorou-lhe que soltasse a Jesus, declarando que ele nada fizera digno de morte. Caifás repeliu-o zangado, mas ficou confuso e não sabia direito o que dizer. Revelara-se a perfídia dos sacerdotes. Era evidente que tinham subornado o discípulo para trair o mestre. Pequei, gritou Judas, traindo o sangue inocente. Mas o sumo sacerdote, readquirindo o domínio de si mesmo, respondeu desdenhosamente: que nos importa? Isso é contigo? Os sacerdotes tinham estado dispostos a fazer de Judas o seu instrumento. Desprezaram-lhe, porém, a baixeza. Ao volver para ele com sua confissão, desdenharam-no. Judas lançou-se então aos pés de Jesus, reconhecendo-o como Filho de Deus e suplicando-lhe que se livrasse a si mesmo. O Salvador não repreendeu o traidor. Sabia que Judas não se arrependera. Sua confissão era tirada à força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo. Mas não sentia profundo e quebrantador pesar por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Todavia, Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação. Olhou piedosamente para Judas, dizendo: para esta hora vim eu ao mundo. Um murmúrio de surpresa passou pelo auditório. Viram com espanto a paciência de Cristo para com o traidor. Novamente, os empolgou a convicção de que este homem era mais que um mortal. Se era o Filho de Deus, porém, perguntavam, por que não se libertava das cadeias e triunfava sobre seus acusadores? Judas viu que suas súplicas eram em vão e precipitou-se da sala exclamando: é tarde, é tarde. Sentiu que não poderia viver para ver Jesus crucificado e, em desespero, foi enforcar-se. Mais tarde, naquele mesmo dia, a caminho da sala de Pilatos para o Calvário, houve uma interrupção nos gritos de zombaria da turba ímpia que levava Jesus ao lugar da crucifixão. Ao passarem por local retirado, viram ao pé de uma árvore sem vida o corpo de Judas. Era uma cena horripilante. Seu peso romper a corda em que se pendurara a árvore, ao cair, rebentara-se o corpo. E cães estavam devorando o seu corpo, os seus restos. E esses restos foram imediatamente enterrados e ocultos à vista.
Houve, porém, menos escárnio entre a turba e muitos rostos pálidos revelavam os pensamentos interiores. A retribuição parecia já visitar aqueles que eram culpados do sangue de Jesus. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. A versão que o tem acompanhado através dos séculos não teria existido, não fossem os atributos revelados ao fim de sua história. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos tiveram. Se ele abrisse o coração a Cristo, e a graça de Cristo baniria o demônio do egoísmo, e mesmo Judas poderia se tornar um súdito no reino de Deus. Ternamente tratou Jesus aquele que havia de ser o seu traidor, discretamente apresentava Jesus a ele o odioso caráter e sua ganância, tentando levá-lo ao arrependimento, mas tudo em vão. Jesus não lhe passou por sua cobiça nenhuma repreensão de modo a ferir, mas com divina paciência lidou com esse homem faltoso, mesmo quando lhe demonstrava que lia em seu coração como num livro aberto. E rejeitando a luz do céu, Judas não teria desculpa. Ao invés de andar na luz, Judas preferiu conservar seus defeitos. Maus desejos, sombrios e malévolos pensamentos foram nutridos até que Satanás tomou inteiro domínio sobre ele. Meu caro, que a história de Judas nos faça abrir os olhos, a nos fazer sensíveis aos apelos do Espírito Santo no nosso coração.